Você já se perguntou o que se esconde por trás daqueles saltos perfeitos que você vê na ginástica? Aquela beleza que parece flutuar no ar, aqueles movimentos que desafiam a gravidade. Tudo isso tira a respiração quando você a assiste na televisão. Mas há algo que não lhe diz, algo que permanece escondido atrás das luzes e aplausos. Há um lado sombrio neste esporte, que cobra preços que nunca devem ser pagos. Hoje vou contar 5 histórias que estremecerão todas as fibras do seu ser. São histórias reais de jovens que tinham tudo pela frente, que sonhavam com a glória, mas que acabaram pagando com sua vida ou sua liberdade a busca por essa perfeição impossível. Se isso já fez você refletir por um segundo, deixe um eu gosto agora, porque o que vou revelar a você hoje pode mudar para sempre a maneira como você vê esse esporte. Eles não são histórias, não é ficção. É a realidade mais cruel de um mundo que devora seus próprios filhos. Nós vamos juntos nesta viagem que dói, mas você precisa saber. Prepare, porque algumas verdades cortam profundamente. Jalisa Gomes tinha apenas 15 anos quando o destino pegou a armadilha mais cruel que você pode imaginar. Era maio de 1988 em Tóquio, e a cidade vibrou com a energia da Feira Esportiva Mundial. Entre todos os atletas que brilhavam sob as luzes, havia uma garota de San Antonio, Texas, que carregava em seus ombros o peso dos sonhos de uma família. Seus pais, Otília e Romero, eram trabalhadores de campo, pessoas que dividiam a coluna sob o sol para que sua filha tivesse uma chance diferente. Desde 5 anos, Jalisa mostrou aquele talento que reduz a respiração. 10 já treinaram com Bela Carol, um dos técnicos mais respeitados do mundo. Em 1986, ele teve o 4º lugar nos Estados Unidos. Um ano depois, ele já competiu internacionalmente, carregando a bandeira de seu país como um guerreiro minúsculo, mas feroz. Sua especialidade foi o salto, precisamente o Mauer que se tornaria seu carrasco. O salto Yurchenko, uma técnica que exige precisão cirúrgica, uma raça explosiva, uma cambalhota para trás no trampolim e depois o impulso no cavalo. Quando é perfeito, é uma poesia pura, mas um pequeno erro significa catástrofe. E os erros estavam aparecendo como rachaduras em uma parede prestes a entrar em colapso. Seus treinadores viram que algo não estava certo. Houve hesitações, falhas, que parecem quem sabe que ele está andando à beira de uma navalha. Mas a pressão foi implacável. Seul estava lá, esperando. Os Jogos Olímpicos não perdoam um segundo de fraqueza. Ela teve que competir com esse salto. Não havia outra opção. Foi isso ou nada. Em 5 de maio, durante o que deveria ser um simples aquecimento, Jalisa correu como ela corria 1000 vezes antes. Mas desta vez seu pé escorregou. O impulso falhou e, em uma fração de segundo que parecia eterna, sua cabeça colidiu com o cavalo com um som que ainda persegue aqueles que o ouviram. A academia completa mergulhou em um silêncio sepulcral. Jalisa ficou imóvel, como uma boneca quebrada. Fratura cervical. Paralisia total do pescoço para baixo. Os médicos tentaram de tudo, mas o dano foi irreversível. Seus pais voaram desesperadamente dos Estados Unidos, agarrando-se a qualquer esperança que pudessem encontrar nos corredores frios daquele hospital japonês. Mas a situação piorou. A falta de oxigenação cerebral causou danos que nenhum medicamento poderia reparar. Jalisa entrou em coma profundo, seu mundo reduzido a piscando. Seu corpo se transformou em uma prisão silenciosa. Por 3 anos sem fim, sua família manteve a vigília. 3 anos de espera por um milagre que nunca chegou. Em 8 de agosto de 1991, Jalisa morreu aos 18 anos. Mas sua morte não foi em vão. Seu sacrifício forçou as mudanças que sempre deveriam existir. Colchões obrigatórios nos saltos, a substituição do cavalo por uma mesa mais ampla e estável, e a regra de que qualquer atleta que o Yurchenko experimentou sem equipamento de segurança receberia uma nota 0. Helena Mukina sabia que ia morrer. Não literalmente, mas algo dentro dela já havia começado a murchar muito antes de 3 de julho de 1980 em Minsk.
Aos 20, era uma estrela que brilhou com sua própria luz no céu soviético. Em 1978, ele chocou o mundo ao conquistar o ouro no indivíduo geral do Campeonato Mundial de Estrasburgo, derrotando lendas como Nadia Comaneci e Nelly Kim. Durante a noite, Helena não era apenas uma ginasta. Ela se tornara um símbolo nacional, o orgulho de um império inteiro. Mas esse ouro tinha o preço de seu corpo quebrado. Ele sofreu uma fratura séria na perna, mas o sistema soviético não sabia a palavra paciência. A recuperação foi acelerada, reabilitação incompleta, a dor ignorada como se fosse mais fraca a de burguês. A única coisa que importava eram medalhas, hinos nacionais, supremacia sobre o mundo capitalista. Helena era uma ferramenta nas mãos de uma máquina implacável. E então a demanda mais sinistra veio, executando o elemento Thomas, uma acrobacia originalmente projetada para homens. Poucas mulheres no mundo ousaram tentar. Era como pedir a alguém para andar em cristais quebrados com olhos enfaixados. Helena sabia disso. Seu instinto, aquele sexto sentido que mantém vivos os atletas de elite, gritou que ele não. Ele implorou ao seu treinador Mikhail Klimenko para não forçá-la. De novo e de novo, ele repetiu aquelas palavras que se tornariam profecia. Eu posso quebrar meu pescoço. Mas na União Soviética, as súplicas de um atleta de 20 anos não significava nada para a glória do Estado. Suas orações caíram no vácuo mais absoluto. No dia do acidente, durante um treinamento que deve ser rotineiro, Helena correu, começou a sequência e falhou na rotação. Ele caiu como um queixo contra o chão, com um ruído seco que ressoava como um tiro na academia. O silêncio que se seguiu foi o da morte prematura de todos os sonhos. Helena havia quebrado o pescoço, como havia previsto. Tetraplegia a condenou a viver o resto de sua existência prisioneira de seu próprio corpo. Mas o mais nauseabundo veio mais tarde. O regime soviético entrou em pânico, não por causa da saúde de Helena, mas por sua imagem de poder. A imprensa recebeu versões falsas. Alguns disseram que caíra da barra de equilíbrio, outros que o acidente estava no salto. Qualquer mentira era melhor do que admitir a verdade, que eles haviam sacrificado um de seus melhores atletas no altar da ambição política. Helena sobreviveu, mas sua juventude foi morta. Ele viveu 20 e mais presos em uma cama, sem movimento, com dores constantes que nenhum remédio poderia aliviar. Nas poucas entrevistas que ele concedeu, ele veio dizer com uma calma que deixou a alma: eu sabia que isso iria acontecer. Eu disse que poderia quebrar meu pescoço e quebrar lá. Em 22 de dezembro de 2006, em 46, Helena morreu. Sua história revelou ao mundo a crueldade de um sistema que via atletas como ferramentas descartáveis para exaltar a terra natal. Foi um aviso para todos que ainda acreditavam que o esporte, por si só, era apenas glória. Melanie Coleman era diferente. Ele não era uma daquelas garotas prodigadas que sacrificam sua infância no altar da ginástica desde os 5 anos. Ela era uma garota de 20 anos que havia encontrado o equilíbrio perfeito entre esporte, estudos e vida. Ele estudou enfermagem, queria seguir os passos de suas irmãs que já trabalhavam na área médica. Encontrei tempo para ensinar crianças pequenas na mesma academia em que treinei. Foi tudo o que uma família pode esperar de uma filha, talentosa, dedicada, generosa e cheia de vida. Em 8 de novembro de 2019, em Connecticut, na New Era Gymnastics Academy, Melanie treinou em bares assimétricos, como já havia feito milhares de vezes antes. Não havia nada de especial naquele dia. Eu não estava tentando movimentos arriscados, não havia novidade. Era apenas mais um treinamento de rotina de um atleta universitário de alto nível. Mas às vezes o destino não precisa de razões para atingir. Um deslizamento. Isso foi tudo. Um pequeno erro de cálculo, uma segunda fração quando seu corpo não respondeu como esperado, e Melanie caiu violentamente. O impacto na coluna foi tão devastador que foi imediatamente aprendido que algo terrível havia acontecido. Não houve gritos dramáticos, não havia caos,
Somente esse silêncio mortal instalado quando a vida muda para sempre em um instante. Ela foi urgentemente transferida para o Hospital Yale New Haven, mas os médicos sabiam que estavam lutando contra o inevitável. Por 2 dias, sua família manteve a esperança. 2 dias em que a cada minuto ele sentia uma eternidade. Em 10 de novembro, Melanie morreu. O choque foi geral. Não houve explicação lógica. As equipes estavam em perfeitas condições, não havia negligência no treinamento, não havia sinais de alerta. Foi simplesmente um daqueles momentos terríveis que ninguém pode explicar. Um daqueles lembretes brutais de que a vida humana é mais frágil do que queremos aceitar. Para sua família, a perda foi devastadora. Sua mãe, Susan, com a voz quebrada pela dor, conseguiu dizer em lágrimas: "Passamos todos os dias juntos por 20 anos. Agora, sempre haverá um espaço vazio em nossas fotos." Essas palavras continham todo o universo de dor que uma mãe pode experimentar. Mas mesmo na tragédia, Melanie encontrou uma maneira de continuar dando. Ele era doador de órgãos e, por essa decisão, tomara na vida após sua morte, conseguiu salvar outras vidas. Foi o último ato de generosidade de alguém que viveu se entregando aos outros. Sua morte se mobilizou toda a comunidade de ginástica. Uma campanha online levantou mais de US$ 65 mil para apoiar sua família. Os impostos vieram de todos os cantos do país. Treinadores, atletas, pais, todos reconheceram que a jovem que representava o melhor desse esporte em Melanie, paixão sem obsessão, dedicação sem auto, destestução, excelência com a humanidade. A história de Melanie nos lembra que a tragédia nem sempre é acompanhada por negligência ou sistemas abusivos. Às vezes, simplesmente chega, sem aviso prévio, sem razão, como um lembrete cruel de que estamos nas mãos de forças que não podemos controlar. Seu legado não é apenas o de um atleta talentoso, mas o de uma jovem que mostrou que ela pode ser ótima no esporte sem perder a grandeza como ser humano. Christy Henrique pesava 43 quilos quando um juiz mudou sua vida para sempre. Era 1988, o Campeonato Mundial de Budapeste, e ela foi uma das maiores promessas da ginástica americana. Aos 16 anos, ele já havia ajudado sua equipe a conseguir o 4º lugar mundial e estava prestes a ganhar uma medalha individual em bares assimétricos. Tudo parecia indicar que as Olimpíadas estavam ao seu alcance. Mas um comentário foi suficiente para transformar seu sonho em um pesadelo. "Você precisará perder peso se quiser ir aos Jogos Olímpicos", disse aquele juiz cujo nome foi perdido na história, mas cujas palavras se tornaram uma sentença de morte. Christy pesava 43 quilos. Para qualquer padrão médico, ele já estava no limite inferior do peso saudável para sua altura e idade. Mas no mundo da ginástica dos anos 80, onde a estética importava mais do que a saúde, nada era magro o suficiente. A partir desse momento, começou uma espiral descendente que a levaria ao túmulo. Christy desenvolveu graves distúrbios alimentares. Sua comida se tornou extremamente restritiva. Ele comeu praticamente nada, mas treinou como se sua vida dependesse disso. Seu treinador Parufong percebeu a seriedade da situação e tentou ajudá-la. Ele teve acompanhamento médico, nutricional e psicológico, mas já era tarde demais. A pressão no corpo perfeito havia se infiltrado em sua mente tão profundo que nenhuma terapia parecia ser capaz de alcançá-lo. O peso de Christy caiu em níveis que desafiaram qualquer lógica médica. 21 quilos. Seu corpo não podia mais suportar a intensidade do treinamento. Era uma concha humana sustentada apenas por uma forte vontade e uma obsessão que a estava lentamente matando. Em janeiro de 1990, ele foi forçado a abandonar a ginástica de elite. Seu corpo simplesmente não deu mais. Mas nem mesmo fora do esporte poderia encontrar paz. Ele nunca parou de sonhar com o retorno. Nunca poderia aceitar que sua carreira terminou. Seu corpo foi destruído, mas sua mente ainda estava presa nessa busca impossível de perfeição. Nos anos seguintes, foram um calvário de internações,
tratamentos psiquiátricos e recaídas cada vez mais graves. Em 26 de julho de 1994, 8 dias depois que ele completou 22 anos, Christie morreu em Kansas City, por falha de vários órgãos. Seu corpo, que era uma máquina perfeita para executar acrobacias impossíveis, finalmente se rendeu a anos de abuso sistemático. Ele pesava menos de 30 quilos quando morreu. Sua morte foi um choque que abalou os fundamentos da ginástica mundial. Pela primeira vez, o esporte foi forçado a enfrentar o problema de alimentar os distúrbios como uma epidemia silenciosa que estava matando seus atletas. Os programas de conscientização começaram a ser implementados. Os treinadores receberam instruções para reconhecer sinais de alarme e as transmissões esportivas pararam de anunciar o peso dos atletas. Algo que foi feito anteriormente como se fosse irrelevante. Christie tornou-se um símbolo de uma luta necessária, a preservação da saúde mental e física sobre a obsessão da estética. Sua morte não foi em vão se ele conseguisse que outras jovens não seguissem o mesmo caminho destrutivo. Mas sua história continua sendo um aviso sobre os perigos de uma cultura esportiva que valoriza a aparência e não a vida humana. Sung Lang tinha 17 anos e o mundo em suas mãos quando tudo desabou em um instante que durou uma eternidade. Era julho de 1998, Nova York, e os Jogos de Boa Vontade reuniram atletas de todo o planeta. Entre eles estava essa jovem porcelana, especialista em salto, campeã nacional e promessa de medalha segura. Seu sorriso iluminou a academia. Sua confiança era contagiosa. Ninguém podia imaginar que eles estavam vendo os últimos momentos de liberdade de uma garota que estava prestes a se tornar um símbolo de tragédia e resistência. Durante o que deve ser um aquecimento simples, Sung correu para executar um salto comum, sem grandes riscos. Foi um movimento que fez milhares de vezes, algo tão natural quanto respirar para alguém em seu nível. Mas no ar, algo deu errado. Perdido. O controle, a orientação espacial falhou e caiu com um impacto que ressoou como um tiro no súbito silêncio da academia. Ela foi urgentemente transferida para o hospital, onde passou por cirurgias de emergência, enquanto os médicos lutavam contra um diagnóstico que eles já conheciam: paralisia no peito. Sua carreira terminou, sua mobilidade desapareceu, mas sua aprovação estava apenas começando. Porque Sung levantou uma acusação que acrescentou uma dimensão sinistra à sua tragédia. Segundo ela, pouco antes de sua execução, um treinador de outra equipe havia removido o colchão de segurança sem aviso prévio. Se isso fosse verdade, sua queda não havia sido apenas um acidente. Durante sua recuperação nos Estados Unidos, ele enfrentou novos desafios que arranharam o surreal. Ele foi atendido por um casamento de origem chinesa que, de acordo com suas queixas subsequentes, acabou controlando sua vida sufocantemente. Eles restringiram a comunicação, limitaram suas declarações públicas e, segundo ela, até negligenciarem sua atenção médica. Era como se ele tivesse deixado de ser um atleta livre para se tornar um prisioneiro de sua própria tragédia. Quando ele finalmente voltou para a China, foi transformado em um símbolo nacional de superação. Ele veio à luz à tocha olímpica em Pequim 2008, apresentou programas de televisão, escreveu livros inspiradores. Para o público, era a imagem perfeita de como ter sucesso sobre as adversidades. Mas por trás dessa fachada pública, Sung continuou a lutar com enormes dificuldades físicas e emocionais que o discurso oficial preferia ignorar. Em 2011, Sung entrou com um processo judicial multimilionário nos Estados Unidos contra instituições esportivas e pessoas envolvidas, quando apropriado. Para ela, não era apenas uma questão de compensação econômica, mas de justiça e recuperar sua voz. Ele queria expor o que ele pensava ser manipulação, negligência e silenciamento forçado durante os anos mais vulneráveis de sua vida. Sua batalha legal tem sido longa e complexa, enfrentando obstáculos burocráticos, diferenças culturais e a dificuldade de tentar eventos décadas atrás.
Mas sua determinação não vacilou. Sang Lan se tornou mais do que vítima de um acidente esportivo. Ele se tornou um lutador que se recusa a aceitar o silêncio em resposta às suas perguntas. Sua história nos lembra que as tragédias nos esportes não encerram o acidente inicial. Às vezes, o que vem a seguir pode ser tão devastador quanto o impacto original. A perda de autonomia, a manipulação da imagem pública, a conversão de um ser humano complexo em um símbolo simplificado. Sang Lang continua lutando, não apenas contra as limitações físicas de seu corpo, mas contra um sistema que prefere heróis silenciosos, as vítimas que fazem perguntas desconfortáveis. Essas 5 histórias não são anomalias estatísticas que podemos descartar como casos isolados. São sintomas de um câncer que carrega as entranhas de um esporte que vende beleza enquanto devora jovens. Jalisa, Helena, Melanie, Christy e Sang Lan representam milhares de histórias semelhantes que nunca alcançaram as manchetes. Milhares de jovens cujos sonhos foram esmagados por uma maquinaria que confunde a excelência com a autodestrevia. A ginástica artística, em sua busca obsessiva por perfeição, criou um ecossistema tóxico onde a dor é celebrada como dedicação, onde a resistência ao abuso é vendida como uma força mental, onde os jovens são sacrificados no altar de medalhas que serão deslizadas com o tempo. Normalizamos que as 12 meninas do ano treinam até o sangramento, que os adolescentes competem com fraturas ocultas, que os jovens adultos morrem de complicações derivadas de anos de abuso sistemático. O sistema que produziu essas tragédias continua funcionando. Ele mudou o rosto, tornou-se mais sofisticado em seu discurso, implementou protocolos de segurança que parecem tranquilizar as consciências, mas em sua essência permanece intacta. Ainda vemos treinadores gritando garotas até que eles chorem, médicos que injetam analgésicos para que os atletas feridos possam competir, as federações que olham para o outro lado quando são relatadas abusos. A pressão comercial intensificou o problema. Patrocínios milionários, transmissões de televisão, o circo da mídia que envolve competições importantes, tudo conspira para converter atletas em produtos descartáveis. Quando uma estrela quebra, física ou mentalmente, o sistema simplesmente o substitui pela próxima promessa de jovens que está esperando na fila. Os pais, desesperados para oferecer uma vida melhor aos filhos, dão aos treinadores de meninas que prometem glória, mas frequentemente oferecem apenas trauma. As famílias tomam emprestado, mudam para cidades inteiras, sacrificam a educação normal e as relações familiares. Todas as apostas em um sonho olímpico que estatisticamente tem menos possibilidades de serem cumpridas do que ganhar na loteria. Enquanto isso, as vítimas reais desse sistema estão morrendo, sendo paralítica, desenvolvendo transtornos mentais que os acompanharão pelo resto de suas vidas. Suas histórias são contadas como tragédias isoladas, quando, na realidade, são o resultado lógico de uma cultura esportiva fundamentalmente doente. A pergunta que devemos nos perguntar não é como evitar acidentes isolados, mas como desmantelar um sistema que converte abuso da metodologia de treinamento. Não se trata de adicionar mais colchões ou mudar de equipamento, mas de mudar uma mentalidade que vê jovens atletas como meios para alcançar os propósitos que os transcendem, conforme necessário, sacrifícios em uma guerra pela supremacia nacional ou comercial. Essas 5 mulheres pagaram com suas vidas ou sua liberdade o preço de nossa negligência coletiva. Seu sacrifício deve servir como um grito de aviso, como um chamado urgente para revolucionar completamente a maneira como entendemos o esporte de alto desempenho. Caso contrário, continuaremos sendo cúmplices de um genocídio silencioso, vestido com glória e transmitido em horas da família. Agora que você conhece essas verdades que cortam como bisturis, você não pode mais fingir que elas não existem. Você viu por trás do brilhante véu desse esporte, passou pelos corredores de hospitais onde jovens promessas são silenciosas em silêncio.
Essas 5 histórias são a ponta de um iceberg que afunda em águas muito mais profundas e mais escuras do que você ousa imaginar. Jalisa, Helena, Melanie, Christy e Sang Lan não morreram de acidentes fortuitos. Foram mortos por um sistema que devora seus próprios filhos e depois grita lágrimas de crocodilo em seus funerais. Você que agora sabe disso, tem uma responsabilidade. Você pode fechar os olhos e continuar aplaudindo a beleza das apresentações, ou pode se tornar um guarda dessas memórias. O silêncio é cumplicidade, indiferença é assassinato. Se essas palavras ressoaram em algum lugar da sua consciência, mostre a. Ele diz: vejo o que os outros não querem ver. É a senha daqueles que não estão em conformidade com a versão oficial da realidade. E fique aqui, porque na próxima semana entraremos em territórios ainda mais perturbadores. Vou mostrar como esses sistemas de abuso são replicados em outros esportes, como as máquinas esmagam os jovens em disciplinas que você achava que estavam seguros. Não é apenas a ginástica, é uma cultura que precisa ser exposta sem piedade.